Livro A Coragem de Não Agradar, parte 5. Sua vida é decidida aqui e agora. Coragem de ser feliz? Questionou o jovem. Precisa de mais explicações? Perguntou o filósofo. Agora tudo está ainda mais confuso. Primeiro você me diz que o mundo é um lugar simples, que só parece complicado por minha causa e que minha visão subjetiva é a responsável por isso. E mais, afirma que a vida só parece complicada porque eu a complico, e tudo isso torna difícil que eu viva feliz. Aí você diz que, em oposição à etiologia freudiana, é preciso adotar a visão da teleologia, que diz que não devemos procurar causas no passado e que devemos negar o trauma. Você diz que as pessoas agem para alcançar determinada meta em vez de serem criaturas motivadas por causas que têm raízes no passado. Certo? Questionou o jovem. Certo, disse o filósofo. Além disso, como principal premissa da teleologia, você diz que as pessoas são capazes de mudar e escolhem seus estilos de vida a todo momento. Certo, afirmou o filósofo. Então sou incapaz de mudar porque vivo tomando a decisão de não mudar? Não tenho coragem suficiente para escolher um novo estilo de vida? Em outras palavras, eu não tenho coragem para ser feliz e por isso sou infeliz? Entendi algo errado? Questionou o jovem. Não, tudo certo, afirmou o filósofo. Tudo bem. Nesse caso, minha pergunta é: que providências práticas devo tomar? De que preciso para mudar a minha vida? Você ainda não explicou isso, disse o jovem. Tem razão. O que você deve fazer agora é tomar a decisão de interromper o seu estilo de vida atual. Por exemplo, você disse, se eu pudesse ser como Y, seria feliz. Enquanto viver assim, nos domínios da possibilidade de se tal e tal acontecessem, você nunca será capaz de mudar. Porque dizer, se eu pudesse ser como Y, é uma desculpa que você dá a si mesmo para não mudar, disse o filósofo. Uma desculpa por não mudar? Questionou o jovem. Sim, tenho um jovem amigo que sonha se tornar um escritor, mas parece que nunca consegue completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa muito ocupado e ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e inscrevê-la em concursos literários. Mas será que esta é a verdadeira razão? Não. Na verdade, ele quer deixar em aberto a possibilidade de posso fazer se tentar, e continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor a sua obra à crítica, e com certeza não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precise enfrentar a rejeição. Ele quer viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho, ou que poderia escrever se tivesse as condições apropriadas e que tem talento de sobra para isso. Daqui a mais 5 ou 10 anos, provavelmente vai começar a usar outras desculpas, como não tenho mais idade para isso, ou agora preciso cuidar da minha família, disse o filósofo. Entendo perfeitamente como ele deve se sentir, disse o jovem. Ele deveria simplesmente terminar o romance, inscrevê-lo num concurso e, se for rejeitado, tudo bem. Caso isso acontecesse, poderia melhorá-lo ou descobrir que deveria testar algo diferente. Em ambos os casos, poderia ir em frente. Nisso consiste mudar o seu estilo de vida atual. Se ele nunca submeter o original, não chegará a lugar algum, disse o filósofo. Mas, ao fazer isso, talvez o seu sonho seja arruinado, disse o jovem. Bem, tenho minhas dúvidas. Imagino que a vida de alguém não seja nada boa se ela precisa cumprir tarefas simples, coisas que deveriam ser feitas, mas vive inventando motivos para não conseguir realizá-las, não acha? No caso do meu amigo que sonha em se tornar romancista, é claramente o eu que está complicando a vida, dificultando uma existência feliz, disse o filósofo. Mas isso é cruel. Sua filosofia é dura demais, disse o jovem. De fato, é um remédio amargo. Mas se você mudar o seu estilo de vida,
o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto seu comportamento terão que mudar. Não se esqueça desse fato, é preciso mudar. Você, do jeito que é, precisa escolher o seu estilo de vida. Pode parecer difícil, mas é realmente bem simples, disse o filósofo. Para você, o trauma é algo que não existe, e o ambiente ao nosso redor também não tem a menor importância. Tudo não passa de obstáculos, e minha infelicidade é culpa minha, certo? Começo a sentir que estou sendo criticado por tudo que eu já fiz, disse o jovem. Não, você não está sendo criticado, pelo contrário. Segundo a teleologia de Adler, o que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-lo daqui para frente. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina a sua vida, disse o filósofo. Minha vida é determinada neste exato momento? Questionou o jovem. Sim, porque o passado não existe, disse o filósofo. Tudo bem, olhe, não concordo 100% com suas teorias. Encontrei muitos pontos que não me convencem e que eu refutaria. Ao mesmo tempo, suas teorias valem um exame adicional, e eu estou muito interessado em aprender mais sobre a psicologia adleriana. Acho que já ouvi o suficiente esta noite, mas espero que não se importe que eu volte semana que vem. Parece que minha cabeça vai explodir se eu não fizer uma pausa, disse o jovem. Tenho certeza de que você precisa de um tempo sozinho para refletir sobre o assunto. Estou sempre aqui, portanto pode me visitar quando quiser. Gostei de hoje, obrigada. Vamos conversar de novo, disse o filósofo. Ótimo, uma última coisa, se me permite. Nossa discussão foi longa e ficou bastante intensa. E acho que falei de um jeito meio rude, peço desculpas, disse o jovem. Não se preocupe com isso, você deveria ler os diálogos de Platão. O comportamento e a linguagem dos discípulos de Sócrates são surpreendentemente soltos. É assim que um diálogo deve ser. Título: A Segunda Noite. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O jovem cumpriu com a palavra. Exatamente uma semana depois, retornou ao gabinete do filósofo. Para falar a verdade, apenas 2 ou 3 dias após a primeira visita já queria voltar correndo. Ele havia refletido sobre o assunto e suas dúvidas tinham se transformado em 2 certezas. A que a teleologia, atribuição do propósito de determinado fenômeno, era uma falácia e a de que a existência do trauma era inquestionável. As pessoas não podem simplesmente esquecer ou se libertar do passado. Hoje, o jovem decidiu que derrubaria por completo as teorias do excêntrico filósofo e resolveria de vez a disputa com ele. Título: Por que você não gosta de si mesmo? Depois da primeira noite, eu me acalmei, me concentrei e refleti sobre a conversa. Mesmo assim, devo dizer que continuo não conseguindo concordar com suas teorias, disse o jovem. Ah, é? O que você acha questionável nelas? Perguntou o filósofo. Bem, por exemplo, no outro dia admiti que não gosto de mim mesmo. Não importa o que eu faça, só encontro defeitos e não vejo razão para começar a gostar de mim. Mas, claro, ainda quero gostar. Pela sua explicação, tudo está relacionado a metas. Mas que tipo de meta eu poderia ter aqui? Quer dizer, que tipo de vantagem eu levo em não gostar de mim? Não consigo enxergar nada a ganhar com isso, disse o jovem. Entendo. Você sente que não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. Não importa o que aconteça, é assim que você se sente. Em outras palavras, sua autoestima é baixíssima. Assim, as questões aqui são: por que você se sente tão infeliz e por que tem a autoestima tão baixa? Questionou o filósofo. Porque isso é um fato. Realmente não tenho nenhum ponto forte, disse o jovem. Está enganado. Você só enxerga os seus defeitos porque resolveu começar a não gostar de si. Para isso, não enxerga nenhum ponto forte em si e se concentra nos defeitos. Antes de tudo, você precisa entender esse fato, disse o filósofo. Eu resolvi começar a não gostar de mim? Perguntou o jovem. Exatamente.
Para você não gostar de si é uma virtude, disse o filósofo. Por quê? Qual é o motivo disso? Questionou o jovem. Talvez você devesse refletir. Que tipos de defeitos você acha que tem? Questionou o filósofo. Tenho certeza de que você já percebeu. Tudo começa com a minha personalidade. Não tenho nenhuma autoconfiança e sou sempre pessimista a respeito de tudo. Além disso, acho que sou envergonhado demais, porque me preocupo com o que as outras pessoas veem em mim. Então vivo desconfiando delas. Nunca consigo agir com naturalidade. Tudo o que eu digo ou faço tem um ar meio teatral. O problema não é só a minha personalidade. Também não gosto nada do meu rosto e do meu corpo, disse o jovem. Quando lista os seus defeitos, como você se sente? Questionou o filósofo. Nossa, é horrível. Claro que eu me sinto péssimo. Tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Se houvesse alguém tão infeliz e incômodo assim na minha vizinhança, eu também manteria distância, disse o jovem. Entendo. Bem, isso resolve o problema, disse o filósofo. Como assim? Questionou o jovem. Se eu me basear no seu exemplo, talvez você não compreenda, portanto vou tentar um outro. Uso este gabinete para sessões de orientações psicológicas simples. Anos atrás, uma estudante entrou e se sentou na mesma cadeira onde você está sentado agora. Ela me relatou o problema. Tinha medo de ficar com as bochechas coradas. Me contou que sempre corava quando falava em público e que fazia de tudo para evitar este constrangimento. Então perguntei, bem, se você conseguir curar isso, o que vai querer fazer depois? Ela me respondeu que gostava de um homem em segredo, mas não estava pronta para se expor. Caso se curasse do medo de corar, confessaria o desejo de ficar com ele, disse o filósofo. Parece o típico problema para o qual uma estudante procuraria orientação, para ela confessar o que sente. Primeiro precisa acabar com este problema, disse o jovem. Mas será que essa é a história completa? Tenho uma opinião diferente. Por que ela começou a ter este medo de corar? E por que não melhorava? A resposta é que ela precisava desse sintoma, disse o filósofo. Como assim? Ela estava pedindo que você a curasse, não estava? Perguntou o jovem. Na sua opinião, qual era o maior medo da jovem, aquilo que mais queria evitar? Era a rejeição do homem, claro, a possibilidade de que o amor não correspondido negasse tudo a ela, a própria existência e a possibilidade do eu. Isso é muito comum no amor adolescente não correspondido. Por outro lado, enquanto ela tiver medo de curar, pode continuar pensando, não posso ficar com ele porque tenho medo de curar. Talvez ela jamais crie coragem de confessar os sentimentos e, mesmo assim, esteja convencida de que ele a rejeitaria. Além de tudo, ela pode ter a expectativa de que se o meu medo de curar melhorasse, eu poderia, disse o filósofo. Certo, então ela criou o medo de curar como desculpa para sua incapacidade de confessar os seus sentimentos? Ou talvez como uma espécie de seguro para quando ele a rejeitasse? Disse o jovem. Sim, você também pode enxergar dessa maneira, disse o filósofo. Esta, de fato, é uma interpretação interessante, mas se fosse verdadeira, não haveria como ajudá-la, certo? Como ela precisa do medo de curar e, ao mesmo tempo, sofre por isso, seus problemas não teriam fim, disse o jovem. Bem, o que eu disse a ela foi: é fácil acabar com esse medo de curar. Ela perguntou: é mesmo? Eu prossegui. Mas eu não vou fazer isso. Ela insistiu. Por quê? Expliquei. É graças ao seu medo que você consegue aceitar sua insatisfação consigo mesma, com o mundo ao seu redor e com uma vida que não está indo bem. É graças ao seu medo de curar que você suporta os problemas causados por este mesmo medo de curar. Ela perguntou: como isso é possível? Eu respondi: se eu curasse o seu medo e sua situação não mudasse em nada, o que você faria? Provavelmente voltaria aqui e diria: devolva o meu medo.
e isso estaria além das minhas possibilidades, disse o filósofo. A história dela é bastante comum. Estudantes que se preparam para as provas pensam: se eu passar, minha vida será maravilhosa. Trabalhadores pensam: se eu for transferido, tudo se resolverá. Mas, em muitos casos, mesmo quando esses desejos se realizam, a situação dessas pessoas não muda em nada, disse o filósofo. É verdade, concordou o jovem. Se um paciente aparece pedindo a cura para o seu medo de corar, o orientador não deve curar os sintomas. Do contrário, a cura tenderá a ser ainda mais difícil. Essa é a postura da psicologia adleriana diante desse tipo de situação, disse o filósofo. Então, o que você faz especificamente? Pergunta o que preocupa o paciente e deixa como está? Questionou o jovem. A estudante não tinha autoconfiança. Morria de medo de ser rejeitada caso confessasse seu amor. E se isso acontecesse, ela perderia ainda mais a autoconfiança e ficaria magoada. Por isso criou o sintoma do medo de corar. O que posso fazer é conseguir primeiro que a pessoa aceite a si mesmo agora, e depois, qualquer que seja o resultado, que adquira a coragem de seguir em frente. Na psicologia adleriana, este tipo de abordagem é chamado de encorajamento, disse o filósofo. Encorajamento? Questionou o jovem. Sim. Quando avançarmos um pouco mais na conversa, vou lhe explicar o que é isso. Ainda não estamos no momento certo, disse o filósofo. Tudo bem, por ora vou manter a palavra encorajamento em mente. Então o que aconteceu com ela? Questionou o jovem. Pelo que soube, um dia ela saiu com um grupo de amigos e o homem foi. No fim das contas, foi ele quem confessou o desejo de ficar com ela. Claro que depois ela nunca mais voltou aqui. Não sei o que aconteceu com o medo. Provavelmente ela deixou de precisar dele, disse o filósofo. Sim, certamente o medo se tornou inútil, disse o jovem. Pois é. Agora, com base na história da estudante, vamos refletir sobre os seus problemas. Você disse que só enxerga defeitos em si e que provavelmente nunca irá gostar de si mesmo. E também disse: tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Não foi? É claro que você já entendeu. Mas por que não gosta de si mesmo? Por que se concentra nos seus defeitos e por que decidiu começar a não gostar de si? É porque você tem um medo exagerado de que os outros o rejeitem e de se magoar nos relacionamentos interpessoais, disse o filósofo. Como assim? Questionou o jovem. Como a jovem com medo de corar, que temia ser rejeitada pelo homem, você teme ser rejeitado por outras pessoas, ser tratado com desdém, ser repelido e acabar tendo feridas emocionais profundas. Você pensa que, em vez de se envolver nessas situações, seria melhor simplesmente não se relacionar com ninguém. Em outras palavras, sua meta é não se magoar nos relacionamentos, disse o filósofo. E como atingir essa meta? A resposta é fácil. Simplesmente descubra os seus defeitos, comece a se detestar e torne-se alguém que não entra em relacionamentos interpessoais. Desse jeito, caso consiga se fechar em sua própria concha, não precisará interagir com ninguém e terá até uma justificativa preparada sempre que sofrer uma rejeição. A de que você é rejeitado por causa dos seus defeitos e que, se a situação fosse diferente, também poderia ser amado, disse o filósofo. Agora você me deu uma bronca, disse o jovem. Não seja evasivo. Para você, ser do jeito que é, com todos esses defeitos, é uma virtude preciosa, algo benéfico, disse o filósofo. Aí, essa doeu. Que sádico, você é diabólico. Tudo bem, é verdade, eu tenho medo. Não quero acabar me ferindo nos relacionamentos interpessoais. Tenho pavor de ser rejeitado por ser quem sou. É difícil admitir, mas você está certo, disse o jovem. Admitir é uma boa atitude, mas lembre-se, é praticamente impossível não se magoar nos relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento, é inevitável que isso aconteça, num grau maior ou menor. Adler diz:
Para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo. Mas isso é impossível, disse o filósofo. Título: Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Espere um minuto. Você quer que eu deixe essa passar? Para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo. Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário? Questionou o jovem. Ah, mas estar sozinho não é o que faz você se sentir solitário. Solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e mesmo assim se sentir excluído. Para nos sentirmos solitários, precisamos de outras pessoas. Em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais, disse o filósofo. Se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse o universo, não seria um indivíduo e tão pouco se sentiria solitário? Questionou o jovem. Imagino que o próprio conceito de solidão nem sequer viria à tona. Você não precisaria da linguagem e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. Mesmo que você vivesse numa ilha deserta, pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforçaria para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você seria atormentado pela solidão, disse o filósofo. Mas desse jeito você poderia parafrasear sua ideia da seguinte forma: se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabariam, certo? Questionou o jovem. Em teoria, sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, disse o filósofo. Pode repetir? Disse o jovem. Podemos repetir quantas vezes você quiser. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Este é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problemas desapareceriam, disse o filósofo. Mentira, isso não passa de uma falácia acadêmica, disse o jovem. Claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano, em sua essência, pressupõe a de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado dos outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é infundada, disse o filósofo. Não é disso que estou falando. É óbvio que os relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema. Reconheço isso. Mas dizer que tudo isso se reduz a problemas de relacionamento é uma posição extremista. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que o indivíduo tortura a si mesmo? São problemas direcionados para si próprio. Você nega todos eles? Questionou o jovem. Não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. Qualquer que seja a preocupação, as sombras de outras pessoas estão sempre presentes, disse o filósofo. Mas mesmo assim, você é um filósofo. O ser humano tem problemas mais relevantes, maiores do que questões de relacionamentos interpessoais. O que é felicidade? O que é liberdade? Qual é o sentido da vida? Não são estes os temas que os filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga? E então você diz, e daí? E os relacionamentos são tudo isso? Isso me parece meio prosaico. Difícil acreditar que um filósofo diria essas coisas, disse o jovem. Bem, então parece que preciso explicar de uma forma mais concreta, disse o filósofo. Sim, por favor. Se você me diz que é filósofo, então precisa me explicar as coisas de verdade. Do contrário, nada disso faz o menor sentido, disse o jovem. Você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se detestar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos, disse o filósofo. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma.
As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar o seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara à afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Meus problemas não são tão triviais assim, disse o jovem. Fim da leitura da parte 5. Se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos capítulos.